Shalom, irmãos. Deus abençoe sua vida. Nós passamos o Natal. Como é que você passou o Natal? Estamos hoje no dia 26 de dezembro. Estamos pós-Natal 2025. E ontem foi uma festa aqui na igreja, uma bênção. Depois você pode assistir no YouTube aí, como você queira. Nós estamos lendo a Bíblia desde começo desse ano, no primeiro dia desse ano. Nós estamos lendo a Bíblia diariamente aqui no Momento de Pastoreio. E agora nós chegamos no capítulo 26 de 1 Samuel. Dia 26 de dezembro, capítulo 26 de 1 Samuel. E estamos nesse contexto lendo a história de Davi, quando Davi está sendo perseguido por Saul. Então, quero convidar você a participar disso. Mas antes disso, vamos adorar a Deus, vamos ter um tempo de adoração. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a estar louvando juntamente conosco. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde um rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu
Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor. Bom, você deve estar pensando aí, né? E o texto bíblico? O texto é 1 Samuel, capítulo 26. Então, abra a sua Bíblia e vamos ler
e nós vamos conversando nesse texto. Davi outra vez poupa a vida de Saul, esse é o título. Vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: Não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte a Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi. Então veja como Saul está usando o Estado, a força, para poder achar Davi. Os zifeus estão denunciando Davi. Versículo 3. Acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, defronte a Gesimon, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. E sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Então, Davi a essa altura aqui já está bem treinado. Ele sabe muito bem como é que Saul funciona, e então ele está precavido, aquela coisa de você não ter sossego, não ter paz. Isso aqui eu queria destacar, irmãos. Veja como a vida, às vezes, mesmo de um homem de Deus, ela pode ser difícil. Davi é um homem de Deus. E, no entanto, ele está sendo perseguido de forma injusta e não consegue descansar. Fico imaginando nesses dias aqui como é que Davi conseguia dormir, porque o tempo todo essa perseguição com milhares de pessoas atrás dele e ele como fosse uma pulga tentando fugir de uma mão muito forte, muito poderosa. Isso aqui é uma lição muito preciosa para a gente, que muitas vezes a gente está passando por situações que são difíceis, que a gente não tem como dominá-las, a gente não tem como revertê-las, mas é possível ter paz no coração. O texto então segue dizendo aqui no versículo 5, Davi se levantou, veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Né, que era o comandante do exército de Saul. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Veja então como Davi era habilidoso, ele conseguiu passar por meio do povo, o povo todo dormindo, e ele conseguiu passar. Obviamente que isso aqui também tem a mão de Deus. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, o filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo a Saul, ao arraial? Respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe, não será preciso o segundo. Perceba a tentação. Você está sendo perseguido injustamente. Há uma força do Estado e uma força demoníaca contra você. E de repente alguém lhe faz uma proposta: olha, tem um jeito de você sair. Você simplesmente só precisa matar. Na verdade, você só precisa me dar autorização para eu matar, eu resolver de uma forma que não honre a Deus, que não agrade a Deus. Veja a tentação. Agradar a Deus, honrar a Deus ou se livrar dos problemas, se livrar das crises. Você já passou por isso? Muitas vezes é mais fácil a gente se livrar das crises, né? Em vez de persistir em honrar a Deus. É interessante, né, que o Abisai diz: com um só golpe, eu não vou precisar do segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Muito interessante aqui, o que Davi está intentando ou está dizendo é: olha, eu não quero perder a minha relação com Deus. Eu não quero perder a minha paz de Deus. Eu não quero perder essa coisa que tem dentro do meu coração. Essa amizade com Deus eu não quero perder. Como é que eu posso levantar a mão contra o ungido do Senhor?
Aqui a palavra mais forte é do Senhor. Deus tinha ungido Saul. É bem verdade que Deus também tinha tirado essa unção quando Saul o rejeitou a Deus e começou a fazer monumento para si mesmo. Entretanto, para Davi, ele não sabe o que está acontecendo com Saul no sentido em relação a Deus. O que ele sabe apenas é que no passado Saul tinha sido ungido por Deus. Então, Davi não olha para a situação como se fosse simplesmente inimigos humanos e questões circunstanciais. Ele olha como sendo um projeto de Deus no qual ele tem que se submeter. Irmãos, aqui está uma preciosidade. Eu e você precisamos aprender que a vida ela não é engendrada pelas circunstâncias, nem muito menos pelo maligno. É óbvio que existe uma ingerência maligna, é óbvio que o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz isso. Entretanto, se eu e você somos de Deus, como Davi era de Deus, a nossa vida está nas mãos do Senhor. E Deus usa todas as coisas, inclusive as coisas ruins, para o nosso bem. Quando a gente se submete ao Senhor, a gente termina aprendendo e sendo transformado pelo próprio Senhor. É por isso que Davi se tornou um rei tão poderoso e tão bom, tão fiel ao Senhor. Por quê? Porque ele aprendeu a se submeter ao Senhor, mesmo no meio das situações mais difíceis, e não ceder à tentação de arranjar um jeitinho para se livrar das crises, desonrando a Deus. Versículo 10, acrescentou Davi, tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu não estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul e foram-se, e ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído um sono profundo. Então, você vê que, na verdade, aqui Deus estava protegendo Davi. Esse sono que eles estavam não era um sono normal. Havia aqui uma mão de Deus que protegia, como uma capa que protegia Davi da mão de Saul. Versículo 13. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte ao longe, de maneira que entre eles havia uma grande distância. Então você está entendendo, existe um vale aqui. Saul está no cimo de um monte, existe um vale, e do outro lado, no cimo de outro monte, está Davi. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo, não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse, quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner, porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei, o teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei, o teu senhor. Não é bom isso que fizeste, tão certo como vive o Senhor, deveis morrer. Vós que não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor, vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha à sua cabeceira. Na verdade, Davi está provocando, né? Você percebe que ele está claramente provocando Abner, que era o responsável pela vida de Saul. Ele está dizendo assim, olha, eu tô aqui na minha mão, a lança de Saul, a água, né, o pote de água que ele tinha na sua cabeceira, e você estava dormindo, então você devia morrer, porque Saul poderia ter morrido essa noite e você nem tinha acordado, você nem tinha percebido. Versículo 17. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse, não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi, sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais, por que persegue o meu senhor assim, o seu servo? Pois o que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Ô Saul, por que essa perseguição? Eu não consigo entender, você viu o que em mim? Qual foi o mal que eu lhe fiz? Ouve, pois agora eu te rogo, ó rei, o meu senhor, as palavras aqui do teu servo.
Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam, porém, o Senhor. Malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte da herança do Senhor, como que dizendo, vai e serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saul disse, pequei. Volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Você está percebendo a conversa? Davi diz, o que foi que eu fiz? O que é que está acontecendo? São os homens que estão instigando você? Vem da parte de Deus. Se for da parte de Deus, eu quero fazer uma oferta. Eu quero pedir a Deus perdão. Onde é que eu pequei? Mas se são os homens, por que você está dando ouvido aos homens? Veja, eu não estou te fazendo mal e nem te quero mal. Se eu quisesse, eu tinha te matado. Essa é a conversa. E então Saul cai em si, tem aquele arrependimento momentâneo, diz, não, o que é que eu estou fazendo? Ô Davi, você me perdoe, eu não vou lhe fazer mais mal. Não, vamos nos reconciliar, vamos acabar com essa briga, com essa coisa. Veja, irmãos, na verdade não havia briga, havia uma perseguição, é diferente. Porque Davi não tinha vontade de brigar, ele talvez até tivesse meios, uma vez que ele é ungido do Senhor e uma vez que ele é muito habilidoso. Então ele podia partir para a briga, mas Davi não quer. E é impressionante isso, porque essa disposição de Davi de submeter a Deus e aos processos de Deus vão abençoando imensamente a vida de Davi. Você já pensou nisso, irmão, que a nossa vida ela é um projeto bem maior do que algumas circunstâncias com as quais a gente lida? E quando a gente não está disposto a passar pelas circunstâncias difíceis, a gente está, na verdade, desperdiçando a vida. A vida não é só prazer e muito menos manjares. A vida é cheia de lutas, de embates, e ela tem um projeto de Deus para a gente viver plenamente o projeto de Deus, de tal maneira que a nossa vida desfrute plenitude. A boa sabedoria é a gente se submeter ao Senhor, deixar Ele trabalhar conosco, conduzir o nosso coração, guiar a nossa vida. Versículo 22. Davi então respondeu e disse, eis aqui a lança, ó rei, vem aqui um dos moços e leva-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Veja como Davi percebe a vida dele. Seja a vida, minha vida, preciosa aos olhos do Senhor, e que ele me livre de toda tribulação. Eu não vou resolver minha vida. Eu vou deixar minha vida nas mãos do Senhor. Versículo 25, que é o último versículo desse texto. Então Saul disse a Davi, bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul, nesse momento, voltou para o seu lugar. Quer dizer, Davi, nesse momento, conseguiu ter um pingo de paz, foi-se embora, e Saul voltou para o seu lugar, voltou para a sua casa, parou de perseguir momentaneamente a Davi. Essa é uma história muito preciosa, irmãos, porque às vezes a gente quer se livrar
dos nossos problemas. Às vezes a gente quer até vingança pessoal contra alguém que nos faz mal. Deus tem um tempo para usar, inclusive, o mal para o nosso bem. E é precioso quando a gente se submete. E quando a gente, sobretudo, não deixa o nosso coração azedar. Não deixa que lá dentro comece a surgir raiz de amargura, ressentimento, esse tipo de coisa que destrói a gente por dentro. Na verdade, eu posso dar testemunho que algumas vezes eu deixei o meu coração azedar e, na verdade, eu só sentia falta de paz. Eu não sentia alegria por causa de tristeza que eu tinha com alguém, uma raiva, uma vontade de fazer mal contra alguém. Na verdade, quem perdeu fui eu durante aquele período. E quando o meu coração se reconciliou, paz volta ao coração e há uma disposição de abençoar até quem nos persegue, de amar até quem aparentemente não vale a pena. Em Deus a gente tem um poder maior. Quando a gente está disposto a olhar para a história da gente na perspectiva do que Deus está fazendo e não na perspectiva meramente das nossas emoções e das circunstâncias, a gente tem um tipo de força, de poder muito maior, que vence inclusive as lutas e que prevalece. O final do texto diz que Saul disse: de fato você vai fazer grandes coisas, Davi, e você vai prevalecer. Queria deixar essa palavra com você aqui. Quem sabe hoje o Espírito Santo está dizendo para você: olha, se submeta à mão do Senhor, aos desígnios do Senhor, porque Ele vai usar você para fazer grandes coisas e você vai prevalecer. Eu quero tomar essa palavra para mim. Quem sabe Deus está falando isso para mim hoje. Se submeta, filho. Entrega ao Senhor sua vida, deixe Ele coordenar todas as coisas. E você vai fazer grandes coisas e você vai prevalecer. Eu quero essa palavra. Você quer também? Ainda mais quando a gente está já às vésperas de um ano novo, não é? Que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar? Quero orar por isso que o texto está colocando aqui para a gente. Tem algum ressentimento no seu coração? Tem alguma pessoa que você tá difícil suportar, difícil sentar do lado, difícil olhar nos olhos? Tem alguma situação com a qual você está doido para se livrar? A gente passa por isso, né? Que tal agora a gente fazer uma oração bem simples, mas muito profunda, de entrega ao Senhor? Deus, nós te entregamos a nossa vida. Nós queremos ter a paz que Davi tinha, que conseguia dormir no meio da crise. Nós não queremos perder a nossa paz em busca de alguma vingança, de alguma recompensa momentânea, Senhor. Ó meu Deus, queremos entregar nossas causas ao Senhor. Tu vês aqueles que nos afligem. Tu conheces os nossos caminhos. Tu sabes, Senhor Deus, o que vivemos. Então te pedimos, ó Deus, dá-nos do teu amor para amarmos. Dá-nos do teu poder para vencermos. Dá-nos da tua vida para saborearmos a vida. Nós precisamos de ti, Deus. Nós precisamos de enchimento do Senhor. Nós precisamos do teu Espírito, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a perdoar, a amar, a vencer o mal que há dentro de nós. E nos abençoa, Senhor Deus, passando pelas lutas, a termos essa verdade bíblica. Nós vamos ser usados pelo Senhor para fazermos grandes coisas. E o Senhor também vai nos fazer prevalecer. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos ajuda. Nos abençoa, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Aproveitando para desejar a você um feliz ano novo. Que o Senhor seja sobre você, no nome de Jesus. Amém.
te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.